Então, rapidinho. Thiago, eu tô no ao vivo. nome. Thiago já pôs. Tô no ao vivo. Olá, gente. Tava aqui conversando com o Thiago. Tudo bem? De novo, né? De novo. Eu tive problema ali na conexão. Oi, Lene. Vamos ver se o povo volta. Oi, Silvia. Só gente boa. Ana Lúcia. Nakakatico. Fernanda. Então, eu tava explicando, antes da minha conexão dar problema. Boa tarde, Keiko. Oi, Keiko. Ih, Japão chegou. Luciene, então. Eu tô aqui hoje, gente, eu falto um dia. Foi um dia, mas foi por um motivo bom, não foi? Porque para assinar todos os livros, eu fiquei o dia todo, nós só fomos parar à noite. Mas eu não acabei. Hoje já foram quase 70 livros foram pelo correio, mas tem muitos ainda para ir. Eu acabando a live aqui, eu vou ficar de novo nos livros escrevendo. Eu prometi, né, assinado, e para quem comprou tá indo assinado. Promessa e dívida, né? Então, foi por isso que eu não vim ontem, mas porque eu estava trabalhando muito. Se a gente interrompesse, a gente não ia conseguir manter o ritmo para enviar os livros. Hoje eu pedi uma horinha para os dois, né, para o Thiago e pro Aquino. Eles estão lá embrulhando o livro, e quando eu acabar aqui eu vou continuar assinando. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Eu também amo muito vocês, né? Sentiram minha falta, né? Então, deixa eu falar para vocês. Ontem, eu não sei se vocês prestaram atenção nos meus stories, nós fizemos um ao vivo, eu, o Thiago e o Aquino, mostrando como é que estava a movimentação dos livros e tudo mais. E foi um ao vivo, assim, bem informal. E aí o Thiago, né, o meu filho, falou: mãe, faz um sorteio. E aí a gente fez um sorteio. Às 19 horas em ponto, nós avisamos, tanto no meu perfil como no perfil do Maós, nós avisamos que eu estaria sorteando 2 livros. Um livro de restauração emocional, que é o lançamento, e o outro livro, que é o Manual do Peregrino, só que a exigência para ganhar o Manual do Peregrino tinha que seguir o perfil Maós e responder uma pergunta sobre as aulas que eu estava dando. Nós fizemos o sorteio, e para ganhar o livro de restauração emocional, o Aquino pôs 4 emojis, e a pessoa que colocasse primeiro, né, replicasse os mesmos emojis, ganhavam. Então, uma pessoa ganhou de restauração emocional, e a Luciene, que está aqui, ganhou o Manual do Peregrino, porque ela respondeu a pergunta certa. Eu perguntei qual é o nome do oásis que fica no deserto da Judéia, a um dos locais onde Davi se escondeu de Saul, e ela respondeu En-Gedi, a despeito da Renata Dias também responder, né? Mas eu falei que a Renata não valia, porque a Renata, ela viaja com frequência para Israel e me escuta muito, né? Então eu falei, não, a Renata não vale. E então o sorteio foi a Luciene. Sobre o livro de restauração emocional, nós continuamos enviando. Tanto o digital você pode comprar pela plataforma, pela Amazon, e quem quiser o livro físico é só entrar na minha bio, que é onde tem a minha foto, no meu Instagram. Você entra, clica lá no link que tem e você cai. Qualquer dificuldade pode me mandar um direct, mas é bem simples. Clicando no link, você cai nos meus cursos de restauração emocional, que eu já vou falar uma coisa também para vocês. Restauração emocional, o livro de Jó, de Cantares e também de Provérbios. São os 3 cursos que estão disponíveis. 3, 4, deixa eu ver. Restauração emocional, Jó, Cantares e Provérbios. 4 cursos.
Algumas pessoas me perguntam se eu dou atendimento online, né? Terapia, se eu faço terapia online. Eu não faço, eu dou mentoria para quem está fazendo o meu curso de restauração emocional. Se você quiser mentoria, tudo bem. Terapia, eu foco mais no curso. Então, terapia tem a pastora Márcia, tem a Raquel, que está sempre aqui e que está no Telegram. Então, para terapia tem elas. Agora, para terapia com psicóloga, terapia com psicanalista também tem a Madelon. Agora, mentoria eu dou para os que estão fazendo o curso de restauração emocional. Respondida todas as perguntas, dia de hoje está muito cheio. Nossa live hoje, que é a nossa série, né? Saúde emocional, vendo o fruto do Espírito. Nós vimos na última live que foi hoje eu não fiz quinta, quarta. Na quarta-feira nós falamos sobre paz, sobre paz. E hoje nós vamos falar sobre alegria. Então coloca aí. Eu vou ler o versículo de Gálatas 5, mas antes disso eu quero dizer qual é a programação de hoje. A programação de hoje hoje a live das 13 horas, às 18h45 eu estou entrando com a pastora Márcia Mikizuki, Homens e Mulheres em Movimento. 18h45 eu estou entrando então com a pastora Márcia Mikizuki. E às 20 horas eu vou dar um workshop. Esse workshop vai ser na igreja local. Nós não estaremos transmitindo porque é um curso que pertence a quem está fazendo discipulado lá na igreja. Então o meu dia está corrido, mas com vocês eu vou estar agora às 13 horas e às 18h45, tá bom? Só para vocês saberem por onde eu vou andar hoje. Então, agora e às 18h45, junto com a pastora Márcia Mikizuki. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Isso, o tema é saúde emocional e estamos no tema alegria. Deixa eu ver aqui. Podíamos fazer um estudo com os livros na mão, pastora. É verdade, podemos, uma boa ideia. Com certeza. Estou aqui porque eu amo vocês. Então vamos lá, eu vou ler Gálatas 5, abra, coloque aí a passagem para mim, Gálatas 5, 22, até o final da nossa série, vocês vão saber esse versículo de cor. Então eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Falamos na quarta-feira sobre paz. Esses assuntos são inesgotáveis. Nós vimos que a live acabou e teríamos muito a dizer sobre paz. Mas quando acabar essa série, eu vou deixar uma enquete para vocês dizerem qual que vocês querem que eu explane mais. Tinha gente lá no dia da live de paz, mas fala um pouco mais. Tudo bem, eu vou falar, mas eu prefiro dar todos, né? Cada dia um, e depois a gente volta. Conforme vocês forem pedindo, a gente volta em algum que seja necessário. Vocês viram minha postagem de hoje no meu feed de notícia? Eu coloquei 5 sintomas onde mostra que há uma desordem emocional na sua vida. Então, em cima desses 5 sintomas, também nessa série eu vou estar falando cada dia, a partir de segunda-feira, cada um daqueles sintomas. Dentro dessa série, saúde emocional, colocando o fruto do Espírito, tá bom? Então, nós temos saúde emocional número 1, presta atenção na numeração. Eu vou ter sempre colocando assim, saúde emocional número 1, eu coloquei como subtítulo paz. Hoje eu vou colocar saúde emocional número 2, subtítulo vai ser alegria. Bom,
Em relação à alegria, nós estamos acostumados, eu venho falando com vocês, nós temos uma felicidade roubada com muita facilidade, porque o nosso eu, que é a nossa consciência crítica, nós não fazemos intervenções em frustrações, decepções, tristezas, perdas, você não elabora bem a perda. Então a tua alegria ela é roubada, não é só com assuntos sérios. Assuntos sérios até você tem razão. Vai me dizer que o fato de Jó ter recebido uma notícia ruim atrás da outra, que ele ia ficar alegre? Claro que não. Eu estou falando que tem bobagens que tiram a tua alegria. Bobagens que tiram e que roubam a tua alegria muito facilmente é uma pequena crítica. Aliás, será que é uma crítica? Você deveria duvidar, criticar e determinar, né? Aplicar o DCD. Porque às vezes aquilo que você interpreta como uma crítica não foi uma crítica, mas você interpretou, porque o alto fluxo, que é aqueles pensamentos que chegam sem pedir autorização na sua mente, ele vai ficar lendo e relendo a janela que foi aberta. E se foi aberta uma janela traumática, ele vai ficar lendo e relendo desprezo, baixa autoestima, humilhação. E você vai interpretar tudo como uma humilhação. Você vai interpretar tudo como uma ofensa, tudo como um abandono, tudo como uma rejeição. Então, a nossa felicidade, ela é roubada através de críticas, ela é roubada através de coisas que nos faltam, mas você deveria prestar atenção para não deixar a tua felicidade ser roubada. Você deveria prestar atenção em coisas que você tem, porque a nossa tendência é sempre prestar atenção em coisas que nos faltam, enquanto que nós deveríamos prestar tudo bem. Ah, mas eu não tenho isso, eu gostaria de ter isso. Tá bom. Nós deveríamos aprender a desenvolver a alegria no meio da tristeza, sabe? Essa alegria no meio da tristeza, ela tem um nome que se chama esperança. A esperança, ela e está escrito, Deus fala, né, muito sobre a esperança. A esperança, a falta de esperança faz o coração adoecer. A esperança é a alegria no meio da tristeza. É o que o povo judeu teve de ter uma nação novamente, a nação de Israel, de ter uma nação que fosse chamada nação deles. E essa esperança os fazia sorrir no meio da tristeza, de estarem desterrados, de não terem uma nação para chamar minha nação. E essa esperança alimentou eles. A falta de esperança faz você esquecer muitas coisas boas. Olha, se você parar para pensar, Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, a esperança, os anos passaram, mas a esperança nunca saiu do coração dele. Tanto que ele não esqueceu que havia uma promessa de que depois de 70 anos o povo voltaria para Israel. Era uma promessa que Deus tinha dado através da boca de Jeremias. Mas ele não esqueceu dessa promessa porque ele tinha esperança. Quem não tem esperança, esquece de tudo. Tem uma memória, porque eu costumo dizer que a ingratidão é a amnésia, é uma amnésia na sua memória. Então, quando você é uma pessoa grata, quando você olha e fala assim, puxa, a despeito disso, essa pessoa foi maravilhosa para mim. Eu tive determinada situação na minha vida em que uma pessoa me feriu profundamente. E eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de elaborar essa dor. Mas quando eu, com muito esforço, consegui elaborar essa dor, Deus me fez uma pergunta e isso me ajudou muito. Ele falou, coloca na balança todas as coisas boas que essa pessoa fez e que colaborou com a tua história e o que ela fez que te magoou tanto. Coloca na balança. O que tiver mais pesado, é isso que você tem que dar valor. E quando eu coloquei a história, eu vi que tinha mais coisas boas do que aquilo de muito ruim que tinha acontecido.
Então eu decidi falar com essa pessoa, olha, a mágoa foi embora, ficou gratidão. Gratidão por todas as coisas boas que já vivemos junto. Então é isso, quando você olhar mais para aquilo que você tem, não para aquilo que falta, a vida tem outra perspectiva. Jesus, ele começou a ensinar os seus discípulos de que a felicidade, ela é aprendida. Para nós, lembra que quando eu fiz a live falando sobre paz, eu disse que nós temos um sistema de funcionamento da nossa mente que é o seguinte, você tem atalhos, lembra que eu expliquei isso? Os atalhos na nossa mente é tudo aquilo que foi registrado com mais frequência na sua mente. O que foi registrado com mais frequência na sua mente? Tristeza, angústia, decepção, frustração. Então, quando vem um gatilho, ele acha muito facilmente qualquer um desses caminhos, que são os atalhos. Para que os seus pensamentos não achem, você vai ter que se esforçar. Não entra nessa armadilha não de mágoa, não entra nessa armadilha de tristeza crônica, pensa naquilo que é bom. Olha como Deus... Então, isso requer um esforço teu. Deus, ele compara a alegria, ele fala também com o momento, na hora do parto. Ele diz assim, vocês vão ficar tristes por um momento, ele fala isso em João 16. Por um momento vocês vão ficar muito tristes, mas vai ser como a hora do parto. Quando der a luz ao milagre, você vai esquecer, como a mulher que esqueceu toda a dor quando o bebê nasceu, assim também você vai esquecer toda a dor e aflição, porque veio à luz algo grande. Você tem que encarar que a palavra de Deus, ela tem razão. Então, se ele diz que depois do temporal vem a bonança, tenha certeza que você está dando à luz a um grande milagre. Então, não supervalorize esse momento ruim. Levanta, sacode a poeira, diz eu vou superar. Você tem que se agarrar a alguma esperança, você tem que olhar para pessoas que deram certo, se inspire nessas pessoas. Quando eu estava caminhando, quando eu tive uma caminhada, a minha caminhada no câncer, vocês já conhecem, mas eu tive uma outra caminhada de cura, que foram feridas que apareceram no meu tornozelo e nenhum médico tinha diagnóstico para elas. Só que elas iam piorando, abrindo mais, e foi dito vários prognósticos e diagnósticos terríveis. Não se sabia mais como paralisar aquilo, estava dando também despigmentação, como que se fosse vitiligo, mas não era. Então não se sabia o que ia acontecer com o meu pé, não sabia. Se ia ter que amputar, qualquer coisa. Bom, muitas coisas foram ditas no decorrer da luta por olha, a luta pela cura já é desgastante. Agora, imagina a luta por um diagnóstico. Ela é mais desgastante ainda, porque você tem que lutar em duas frentes. Então, eu não tinha um diagnóstico. Até que um médico alemão, um deles, não que fossem muitos alemães, só ele que era alemão, um dos médicos. Este era um médico alemão muito competente. Eu estava já entrando em desespero, vou confessar. Então eu falei para ele, e eu não estava muito bem espiritualmente. Então eu falei para ele, me dá um diagnóstico, me fala, pelo menos me fala o que é. E aí ele me respondeu a resposta, ele me deu a resposta vinda do céu. Eu precisava daquela resposta para me chacoalhar. Ele falou assim, eu não sou profeta para te dar uma resposta, eu não tenho resposta, eu tô aqui, tô analisando o teu caso. Quando ele usou a palavra profeta, eu falei, é verdade. Eu saí de lá, eu morava em Campo Grande e Mato Grosso, eu morava em Campo Grande, então o médico era no centro, eu sentei numa praça lá no centro de Campo Grande e eu comecei a chorar. E nessa praça foi quando eu me reconciliei com Deus. Eu não estava muito bem, eu estava morna espiritualmente. Eu disse, Deus, ele não é profeta, mas eu conheço alguém que está acima de profetas.
O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores. A partir de hoje eu vou percorrer por essa caminhada, sabendo que Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode dar o diagnóstico, o Senhor pode dar a cura sem ter diagnóstico. Eu creio no Deus do impossível. Eu tenho uma história contigo. Eu já vivi muitas coisas contigo. Ali eu refiz a minha aliança com Deus e comecei a andar numa caminhada de fé. Mas nessa caminhada de fé, eu precisei redescobrir a alegria no meio da aflição. Nós estamos falando de alegria. Esse tipo de alegria você precisa se esforçar mais. Na minha mente tinha muitos registros de não sabemos o que é o pior. Eu tinha muitos registros. Eu tinha que lutar contra esses registros e dizer, tudo bem, todo mundo está falando a verdade, mas eu quero agora plantar na minha mente estacas de fé e de esperança. Então eu tive que lutar contra a minha mente. E para lutar contra a minha mente, eu tive que ter esforço. Então eu tomei uma decisão. Para eu continuar alegre nessa trajetória de fé, eu só ia conversar com pessoas que tiveram experiência de cura. Eu só ia ler livros que me acrescentassem fé. Foi uma decisão. Porque eu podia ficar angustiada, amargurada, entristecida, desesperada. Eu tomei uma decisão. A minha decisão é me alegrar em meio à dor. Me alegrar em tempo, me estabilizar em meio à dúvida, em meio à frustração, em meio a tudo, em meio ao medo. Eu quero ter alegria. Não esqueça o que eu falei. Esperança é a alegria no meio da dor. Porque para você precisar de esperança, é porque o que você está vivendo não é exatamente aquilo que você gostaria de estar vivendo. Então, você tem esperança que você vai, por exemplo, a esperança de que a pandemia vai terminar, a esperança que antes da pandemia terminar, você vai ter um emprego, ou você vai ter a solução financeira. É a esperança que você tem de ser curado. É a esperança de você ficar livre desses cárceres mentais. Então você precisa de uma âncora chamada esperança, que te leva além do véu. Essa é a palavra de Deus para você. Eu vou te dar alguns passos, tá? Para ficar bem prático para você. Mas que você segure isso no coração. Bom, para os curiosos, não foi uma caminhada de um dia, nem de 2 dias, nem de 3 dias. Foi uma caminhada de uma cura progressiva. Tem curas instantâneas e curas progressivas. E no meu caso, foi uma cura progressiva. Depois de 3 meses que eu precisei ficar agarrada naquilo que eu não tinha. Mas eu prestei atenção naquilo que eu tinha. O que eu tinha? Doença? Não, eu tinha um Deus. Tenho um Deus todo-poderoso. Eu tenho uma palavra. Então eu fiquei mais fixada. Eu tenho experiências com Deus. Então eu fiquei mais fixada naquilo que eu tinha do que naquilo que eu não tinha. E naquilo que eu não tinha, eu lancei a âncora esperança. Então, depois de 3 meses, as feridas se fecharam. Depois de mais uns 2 meses, a textura da pele ela voltou ao normal. E depois mais de alguns meses, a pigmentação da pele também voltou. Esse é um milagre, um outro milagre que eu vivi na minha vida. E a felicidade, ela não pode ser roubada, nem por pequenos problemas e nem por grandes problemas. Nós perdemos a felicidade porque nós nos deixamos. Um dos sintomas de que você não está bem emocionalmente, que eu coloquei no post de hoje, é irritação. Quando o teu estilo de vida é irritado, tem pessoas que o estilo de vida dela é irritado. Pavio curto seria chamada essa pessoa. Uma granada que já tirou o pino, né? Vai explodir a qualquer momento. A hora que ela acorda, a hora que ela abre o olho, já é o olho que tira o pino da granada. O primeiro que aparecer na frente dela, ela vai explodir. Ela é uma pilha de nervo o tempo todo. Por quê? Porque essa pessoa irritada, primeiro, ou ela sofre de síndrome de pensamento acelerado, porque a irritação rouba a felicidade, tá bom? Nós estamos falando de felicidade. E uma pessoa irritada,
é uma pessoa como era Moisés, né? Moisés era uma pessoa, ou como era Pedro, tremendamente irritado. Pedro, João, o apóstolo do amor, ele era irritado. Bastava contrariar, o samaritano não deixou entrar na cidade. Vamos, Jesus, deixa jogar fogo do céu sobre ele. Pedro, nem preciso dizer o quanto ele era irritado, né? E o soldado apareceu, bum, corta a orelha do soldado. E também não preciso dizer como Moisés era irritado. Ele matou o egípcio, quebrou a pedra, enfim, ele fez muitas coisas antes dele se tornar o homem mais manso da terra. Então, a irritação, ela rouba a felicidade, não só sua, porque é impossível que o senhor ou a senhora irritada sejam felizes, porque o senhor e a senhora irritada nunca vão estar relaxados. Para você sorrir, você precisa estar relaxado, você precisa estar calmo. E o irritado, ele nunca está calmo. Ele fica irritado se a luz está acesa, ele está irritado se a porta está aberta, ele está irritado se a pessoa falou, se a pessoa fala muito, ele fica irritado, se a pessoa não fala nada, ele fica irritado. Você não sabe como agradar, você fica pisando, parece que num campo, né, minado, quando você convive com o senhor ou a senhora irritada. E quando você é essa pessoa irritada, você também não é feliz. Então você não é feliz e também rouba a felicidade das outras pessoas. Para eu não viver irritado, eu preciso desacelerar, eu preciso filtrar os estímulos estressantes. Eu preciso, peraí, isso não é motivo para eu me irritar. Eu não vou explodir, eu me recuso, eu não vou gastar energia emocional dessa forma. Então, você precisa ser menos irritado. Anota agora, a partir do número 1, isso, irritação rouba a felicidade. Pensamentos, coloca, quem é que está escrevendo? Alexandre? Mari. Então, vamos colocar até aqui as coisas que eu falei que rouba a felicidade. Então, a Mari já escreveu. Irritação rouba a felicidade. Pensamentos negativos roubam a felicidade. Você precisa ter o hábito de você cultivar esperança. Mesmo nas causas mais impossíveis, você precisa ter esperança. Jesus, ele poderia, na sua última semana, ter ficado irritado, deprimido, e a felicidade dele ter sido roubada, sabendo que as pessoas iriam trair, frustrar, abandonar. Mas Jesus, ele não ficou fixado naquilo que ele não tinha. Ele não tinha amigos fiéis naquele momento, mas ele estava... A esperança dele eu não estou contente com o Pedro de hoje, mas eu vou ficar contente com o Pedro de amanhã. Se você pegar 1 Coríntios 13, o amor acredita, está escrito que o amor acredita, aquele que ama acredita no melhor da pessoa amada. Então é por aí, você precisa acreditar no melhor do teu filho, no melhor do teu marido, no melhor da tua esposa. Vocês sempre têm a tendência a ver o pior nas pessoas, então começa a cultivar isso, né, de ver o melhor nas pessoas. Então são coisas que roubam a felicidade. Outra coisa que rouba a felicidade, antes de eu ler os itens para você, é a sua felicidade ser passageira. Você precisa aprender a construir uma felicidade permanente. A passageira é a felicidade que é construída em cima de coisas e de pessoas. Se eu tenho coisas, eu sou feliz. Se todo mundo me ama, eu sou feliz. Isso é utopia, né? Não tem como viver dessa forma. Então você precisa investir numa felicidade permanente. Eu sou feliz porque eu sou filho de Deus. Aí você vai procurar coisas, razões pelas quais isso vai requerer um pouco mais de trabalho. Eu sou feliz porque sou filho de Deus. Eu sou feliz porque Deus, porque eu posso estar vendo uma live. Gente, você já pensou no valor disso? Pensa um pouco nos nossos irmãos angolanos, que eu estou em contato na medida do possível sempre com eles. Eles não têm esse privilégio de estar sempre numa live por alguns motivos. Número 1, é caro. Número 2, a conexão é ruim.
e outras milhares de razões que eu poderia dar aqui. Tem países perseguidos que não tem também, estão passando em que cristãos são perseguidos, estão passando por essa pandemia sem essa força que você está recebendo. Então, olha só os motivos que você tem para ficar feliz, porque você tem liberdade, você está num país, para de reclamar do Brasil. Vê as coisas boas. Senhor, eu quero te louvar porque eu estou num país, eu oro por aqueles países que tem catástrofe, mas eu estou num país que relativamente nós temos poucas catástrofes naturais. Eu te louvo, Senhor, porque aqui nós temos liberdade religiosa, nós podemos te buscar. Enfim, começa a ver motivos pelo qual você pode se alegrar. Mas vamos ver agora, número 1, como que eu posso fortalecer. Como é que eu vou ser feliz? Fortalecendo as minhas emoções, protegendo as minhas emoções. Como é que eu fortaleço e protejo as minhas emoções? Vou te dar alguns itens para você anotar aí, tá bom? Então, olha, número 1, para você fortalecer as suas emoções, não siga a manada. Não siga a manada e não tenha necessidade neurótica de agradar a todo mundo. Não tenha. Você não tem como se você quiser seguir a maioria, vai ser como desde quando você era adolescente. Às vezes você pergunta assim, por que você começou a fumar? Ah, porque todos os meus amigos começaram a fumar. Tá seguindo a maioria para ser aprovado. Às vezes você faz coisas que te agridem só porque a maioria faz. Eu já dei alguns exemplos para vocês que eu não sigo a maioria. Não é porque a maioria... Eu não vou me agredir se eu não me sinto bem com... Lembra que eu dei o exemplo? Eu não me sinto bem de tênis. Eu uso tênis, eu acho bonito nos outros. Mas eu acho bonito, muito bonito nos outros. Hoje tem uns tênis lindos. Mas eu não consigo. Eu uso tênis para academia. Aí eu não vou fazer porque tá na moda, porque todo mundo usa e porque é bonito. Mas se eu não me sinto bem, eu não vou usar. Isso vai roubar a minha felicidade. Tô dando uma coisa muito boba. Agora eu tô falando para você, use isso para coisas mais sérias, tá bom? Não faça o que a maioria faz só para agradar aos outros. Quando eu entrei na faculdade, as minhas amigas queriam que eu tivesse o estilo de vida delas. Só que eu já tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu era tão frágil emocionalmente que eu comecei a agir como elas. Eu não conseguia fazer tanto por causa dos princípios que estavam dentro do meu coração, mas eu comecei a quebrar alguns sim. E isso eu me agredia, mas a necessidade que eu tinha de ser aprovada falava mais alto do que aquilo que me agredia. E eu comecei a fazer coisas que me agrediam. E foi só quando, passados 2 anos da minha felicidade ser roubada, da minha vida ter se deteriorado, que eu tomei a decisão de não seguir a maioria, que foi a melhor decisão da minha vida. Foi quando eu voltei a ser feliz. Porque a verdadeira felicidade eu encontrava em obedecer os princípios de Deus e não em quebrar os princípios só para agradar as pessoas. Segundo item, né, que é você tentar, olha aqui, você tentar satisfazer a expectativa dos outros. Isso vai roubar a tua felicidade. Não tem como, não tem como. Se eu tentar suprir ou, como eu coloquei aqui, satisfazer a expectativa de cada um de vocês, eu vou enlouquecer. Talvez vocês tenham uma expectativa de que quando você me encontre pessoalmente, que eu seja falante. Eu já aviso, hein? Não se decepciona, eu não sou falante. Eu começo a falar com um delay. eu preciso me acostumar com a situação. Eu sou introvertida, então para eu me soltar eu demoro um pouco mais. Então, mas se eu ficar, quando eu mudei aqui para o Rio de Janeiro, eu tenho um estilo diferente. Hoje eu já tô mais carioca, mas eu tinha um estilo diferente de viver dos cariocas. E eu comecei a me sentir agredida quando queriam que eu fosse uma carioca, mas eu não era uma carioca. Eu amo os cariocas, eu amo o Rio de Janeiro,
mas eu não conseguia ser carioca, porque eu não era carioca. E isso roubava a minha felicidade. Cuidado que você queira cumprir a expectativa dos outros, de se vestir como os outros querem, de falar como os outros querem, de se comportar como os outros querem. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. E a pessoa, Deus te criou com um perfil, por isso que a gente hoje estuda perfil comportamental. Você tem que se respeitar. Você tem um temperamento, um perfil comportamental dado por Deus. Isso, você já nasceu assim. Ninguém deixa de ser colérico. Você pode ficar um colérico melhor, porque você entendeu quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Por exemplo, a partir do momento que você identifica, não, como temperamento, como perfil comportamental, eu sou uma pessoa dominante, eu sou um colérico. Aí você vai entender que você tem uma coisa que é ruim. A tua tendência é você ser uma pessoa irônica, é você não ter paciência com aqueles que são mais lentos que você. Isso é ruim, é um ponto baixo nosso, dos coléricos. Aí você não vai deixar de ser colérico, você só vai falar, bom, isso não é legal, eu preciso aprender a conviver com o ritmo das outras pessoas. E eu preciso entender que eu não sou dono da verdade, eu não tenho razão 100%. Então, a última palavra não tem que ser sempre a minha. Eu preciso ouvir a opinião dos outros também. Olha, quando você chegar nesse ponto, é porque você está maduro emocionalmente. Quando você, que é um melancólico, você não vai mais ter a sua felicidade roubada quando os outros começarem a falar, ai, você é lento, ai, você só quer ver os detalhes. Veja isso como legal. Deus te deu um ritmo menos acelerado que o colérico, mas em compensação você tem uma veia artística linda, você vê detalhes que outros passam batido, e isso é importantíssimo. Tanto se você tem um talento, os melancólicos têm muito talento musical, talento artístico, talento literário. Então se alegre com quem você é e não se agrida. Gente, eu tenho um ritmo mais devagar, é assim que Deus me fez. Agora, você não pode falar, não, mas como melancólico, como uma pessoa analítica, eu tenho uma tendência a empacar. Isso, eu tenho uma tendência a me retrair, me isolar. Isso eu não vou roubar a minha felicidade caindo na armadilha do ponto fraco do meu temperamento. Eu quero me fortalecer para ser o melhor, né? Para ser o melhor que Deus preparou, para viver o melhor que Deus preparou para mim. Aí se você é uma pessoa fleumática, aí você vai ouvir sempre os outros falarem, poxa, mas você precisa ser uma pessoa mais dinâmica, ter mais iniciativa, você é muito paradão, você aceita tudo. Tá bom, isso até é verdade sobre os fleumáticos, sobre os conformes, mas você precisa saber que você tem pontos que você precisa trabalhar de verdade. Você precisa parar de ser literalmente, né? De você não ter iniciativa. Não, eu preciso ter iniciativa, vou pôr metas. Eu tenho dificuldade de ter iniciativa, então eu vou pôr metas e eu não vou me boicotar. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e vou fazer isso. Agora, eu tenho um lado maravilhoso, tudo bem que eu tô sempre de bem com a vida, porque eu consigo entender as pessoas, eu sou uma pessoa que tem um perfil diplomático, empático, misericordioso, então você vai ver que Deus te fez com coisas muito bonitas. Então, quando você entende o teu temperamento, você não vai se agredir querendo ser igual. Você nunca vai ser um colérico, você nunca vai ser, se você é um fleumático, você nunca vai ser um melancólico, nem um colérico, nem um sanguíneo. Você é quem você é. Então, querido, não deixa a sua felicidade ser roubada de ser quem você não é. Você tem que ser uma pessoa autêntica, mas também tem que ser uma pessoa consciente de saber quais são os pontos que você precisa melhorar, tá bom? Número 4, número 2, verdade, número 2, agora é o número 3. Número 1, eu repito, você não seguir a maioria, né? E número 2, não tentar satisfazer a expectativa dos outros. E número 3, necessidade neurótica de agradar os outros o tempo todo. Número 3, não tente ser perfeito.
Porque você, às vezes, por você ser líder, a tua felicidade vai ser roubada, porque você vai ficar lutando para ser perfeito o tempo todo. Se tem pastores aqui na live, eu digo que nós pastores, nós não somos perfeitos o tempo todo. Você como pai não é perfeito o tempo todo. Você tem que reconhecer as suas falhas e rir delas. É uma boa forma, o Dr. Augusto Cury sempre diz, maturidade emocional é quando você ri das suas falhas. Você já me ouviu falando várias vezes, enquanto eu estou em fase de construção, ou seja, tentando ser menos distraída, eu me divirto com as minhas distrações. Enquanto eu estou tentando, mas eu estou tentando, hein? Eu procuro prestar atenção, e agora de máscara piorou o meu trabalho de prestar atenção no rosto das pessoas. Porque eu sou péssima fisionomista. A pessoa que me atende todos os dias na padaria, o dia que ela sai de trás do balcão, eu vou ter dificuldade de reconhecer ela na rua, porque eu sou assim, mas eu não posso justificar isso. Tem coisa que não dá para você justificar, eu tenho que prestar mais atenção. Então eu tento, mas com máscara agora esse trabalho das minhas tentativas está ficando pior ainda. Então mas eu tento, eu chego lá, tá? Eu chego lá. Mas eu sei que esse é um defeito meu. Um defeito meu também, que eu reconheço, que eu sei que eu não sou perfeita. Eu tenho uma tendência a passar por cima das pessoas. A Renata, não sei se ela tá aqui. Deixa eu ver se a Renata tá aqui. Renata, você tá aqui? Fala aí comigo. Deu um probleminha nós estávamos precisando trocar a nossa placa lá na transmissão, né? Na nossa transmissão. Aí deu um probleminha e o culto online não tava ainda. Aí eu chamei a Renata, falei, Renata, vai lá na sala, por favor, da multimídia, fala para eles que ainda não está transmitindo o culto online. A Renata foi, só que apareceu a pastora Fernanda na minha frente e a Renata demorou. Eu estava achando que, assim, não que a Renata não tinha ido, mas eu precisava de uma resposta, as pessoas estavam me perguntando, e como eu sou colérica, eu preciso das coisas muito rápidas. Nisso, quando eu tô falando para a pastora Fernanda, aí chega a Renata e fala, você não tá pedindo a mesma coisa para ela não, né? Então as pessoas já se divertem com o meu jeito, que se demora um pouco eu já vou falar com o outro, mas eu tento melhorar. Dessa vez escapou. Eu falei com a Renata e falei com a Fernanda ao mesmo tempo que eu mandei mensagem pro povo da multimídia, gente, não tá no ar, não sei o quê. Então, eu tento me consertar, mas eu sei que eu não sou perfeita. Então, não gaste esforço tentando mostrar para os outros que você é perfeito, porque você vai roubar a tua felicidade, porque esse esforço é muito grande. Você não é uma pessoa infalível, você é uma pessoa que tem problemas, que tem defeitos. Então não se esforce para provar para os outros que você é perfeito, porque você não é, tá bom? É o esforço que eu tô falando. Número 4, mantenha a sua atenção direcionada para a sua vida e não se compare com os outros. O problema de você, que a gente já tocou nesse assunto quando falamos de autoestima, é o problema da comparação. Você fica comparando a tua família com a família dos outros. E o pior é que é uma comparação desonesta. Você fica comparando a tua família que você conhece com a família dos outros que você só vê foto no Instagram. Isso não é honesto. Você fica comparando o teu marido com o marido da outra que você só vê a foto perfeita no Instagram. Você não sabe da vida deles. Você não sabe como é que é entre quatro paredes. Você não sabe como é que esse homem é quando ele acorda de mau humor e nem como essa mulher é. Então você não sabe todas as dificuldades que eles já viveram. Você não sabe nem se eles estão em pé de guerra. Aí é desonesto. Você fica comparando a tua vida com a vida de uma pessoa que filtra, né? Porque nas mídias sociais você vai filtrar tudo aquilo que você coloca. As fotos têm filtro. Você vai... Quando você tira assim, você quer fazer uma postagem, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma postagem sobre a Jordânia. Aí, eu escolhi as melhores fotos. Eu tinha 500 fotos, de verdade, 500 fotos da Jordânia.
Para eu postar para vocês, eu fiquei olhando, vendo quais as que eu tinha tirado no ângulo certo, com a luz certa. Mas teve um monte de foto que não estava legal, e eram 500 fotos. Então é a mesma coisa. A pessoa, quando ela vai fazer uma postagem, ela vai escolher o que tiver de melhor para colocar. Mas ela tem os maus dias como você. Então pare, principalmente com toda essa coisa de mídias sociais, pare de comparar a sua vida com a de outras pessoas, porque isso rouba muito a sua felicidade. Outra coisa que rouba a felicidade, que é o número 5, é nutrir, alimentar sentimentos de ódio e ficar ancorado no passado. Eu quero ler uma frase de Martin Luther King, que eu gosto muito dele, e ele diz aqui: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Verdade seja dita, quando você elimina sentimentos de ódio, você consegue o melhor de si. E é verdade. Então, o que rouba a felicidade é a mágoa, é você ficar preso a acontecimentos passados. E aí, o que eu faço com essa tristeza de ontem? O que você faz com essa tristeza de ontem? Vou te fazer 2 perguntas. Tem como deixar apagar? Não. Tem como mudar? Não. Então, é algo irreversível, já aconteceu. Agora, tem como você não ficar preso a ela. Não tem como apagar e não tem como mudar. Ou seja, eu quando eu era pequena, eu gostava de uma série. Gente, levanta a mão quem é do tempo dessa série. Túnel do Tempo. Levanta a mão. Eu quero ver, vou até parar para ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém. O relógio. Ai, meu Deus, esse relógio é contra mim. E é verdade. Deixa eu ver aqui. 47 minutos. Mas dá tempo de eu terminar esse item. Vamos, fala aí. Alguém? Ninguém é? Só você, pastora Vera. Angélica, Nessi, Juliana. Só vocês. Érica. Tô descobrindo a idade de vocês, hein? Olha só. Obrigado. Eu já vou terminar. Tô terminando. Obrigado, Ângela. Obrigado a todo mundo que tá colocando o reloginho. Gente, eu tinha que ter uma secretária para fazer uma dupla dinâmica. Todo mundo tá elogiando a Nayara. Nayara, a gente tinha que ser uma dupla. Eu sou Naira Nayara. Não parece dupla de sertanejo? Naira e Nayara? Então, não tem live boa que não tenha Naira e Nayara. Aí ficou a dupla. Então, gente, no Túnel do Tempo, eu vou voltar nesse assunto, tá bom? Mas no Túnel do Tempo era um filme que aí os protagonistas, eles entravam no Túnel do Tempo e eles voltavam. É igual o De Volta para o Futuro, que é bem mais recente. Então eles voltavam no tempo que fosse. E eu sonhava em poder fazer isso para mudar algumas coisas da minha vida quando eu era pequena, sabe? Eu queria que tivesse um túnel do tempo. Então, não existe o túnel do tempo. Não dá para pegar um carro que nem o de Volta para o Futuro. Então não dá para mudar e não dá para apagar. Dá o quê? Para você não ficar preso ao passado e você decidir no presente fazer alguma coisa diferente. Você decidir ser feliz e não ficar preso ao passado. Eu vou ter que acabar. Eu vou ter que voltar nesse assunto felicidade roubada. Mas eu quero dizer para vocês que está sendo muito bom esses momentos em que nós estamos juntos. Volto às 19h45 com a pastora Márcia Mikizuki em Homens e Mulheres em Movimento. Hoje a gente vai estar lá na igreja, porque em seguida eu vou dar um workshop lá na igreja. Então que Deus abençoe vocês. Na próxima live eu vou deixar, eu prometo, tá? Eu vou deixar 20 minutos para perguntas e respostas com vocês. Eu faço 20 minutos, 25 minutos de live e 20 minutos eu deixo vocês me perguntando, para a gente continuar no assunto, na série Saúde Emocional. Que Deus abençoe, fechando, para a gente poder gravar
a live. Que Deus abençoe e obrigado, Nayara, por ser essa pessoa especial que ajuda tantos com as suas anotações. Um grande beijo.